tuas palavras e as minhas mãos. Triste é conhecer a verdade, não a viver. Escreveu as tuas palavras neste meu duro coração. E hoje, quando quebro a lei, quebro meu coração, estou voltando às tuas palavras, Senhor. Que as letras vivam em mim, sejam legíveis em meu viver. Difícil é querer voar pra longe do meu reino e das minhas vontades. Sem asas, forças, sem o poder que faz os mortos viver. Escreveu as tuas palavras neste meu duro coração. E hoje, quando quebro a lei, eu quebro o meu coração. Eu estou voltando às tuas palavras, Senhor. Que as letras vivam em mim, sejam legíveis em meu viver. Pois eu não suportaria ver o homem que eu era voltar a viver, pois eu não aguentaria ver o meu coração parar de bater. Escreveu as tuas palavras neste meu duro coração. E hoje, quando quebro a lei, quebro o meu coração, eu estou voltando às tuas palavras, Senhor. Que as letras vivam em mim, sejam legíveis em meu viver. Eu estou deixando as minhas vontades aos teus pés e peço, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade em mim.
Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito obrigado, Mateus, por servir mais uma vez. Hoje eu queria compartilhar com vocês a palavra que está no livro de Jó. E a passagem de hoje é Jó capítulo 1, do verso 20 a 22. Eu queria estar lendo esse capítulo, esses versículos com vocês. Então vamos fazer a leitura? Então Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Uma expressão que aparece bastante no livro de Jó, pelo menos aqui no capítulo 1, é a expressão enquanto ele falava, e também a expressão que só eu escapei para lhe contar. O que isso significa? Que ele nem acabou de falar, enquanto ele falava, vinha uma notícia nova. E toda notícia nova alguém vinha contar, e essa pessoa falava assim, só eu escapei para lhe contar. Então, ele nem tinha acabado de falar, e já vinha uma nova notícia, e quem vinha com essa notícia falava assim, só sobrou eu para contar essa notícia para você. Então, o capítulo 1 de Jó já mostra o quanto o sofrimento, eu diria que é o ápice do sofrimento. O livro de Jó fala aquela coisa assim, no auge, quando o sofrimento está em nossas vidas. É um momento em que, na vida do Jó, enquanto ele falava, já havia uma notícia ruim. As pessoas que passavam pela calamidade, sempre sobrava um, chegava para ele, e enquanto ele falava uma notícia nada agradável, de sofrimento, má notícia, era entregue a ele nesse livro de Jó. Então, imaginem a situação do Jó. Esse sofrimento, esse auge desse sofrimento. E eu fico pensando, quem é o culpado disso tudo? Os sabeus, que aparece aí, capítulo 1, o fogo do céu, o vento forte, Satanás, que primeiramente vem a Deus, pedindo permissão para tentar o Jó? Ou será que Deus é o culpado disso tudo? E o Jó, ele é uma pessoa que teme a Deus. E ele que é uma pessoa que teme a Deus, que tenta seguir os preceitos do Senhor, por que que tudo isso acontece na vida dele? Eu fico pensando que o Jó fez essa pergunta para ele. Por que que essas coisas estão acontecendo comigo? E enquanto ele era uma pessoa temente ao Senhor, o coração do Jó começou a se esfriar. Aquele coração quente, por causa do sofrimento, por causa da dor que é colocado em nossas vidas, ele começa a ficar frio. O coração da pessoa começa a ficar frio. Não é assim com a nossa vida? Situações que nos deixam com o coração gelado, de tanto que nós sofremos. Eu encontro pessoas que conhecia quando era adolescente, e quando eu vejo hoje essas pessoas, algumas pessoas estão bem, estão com o coração quente, eles sorriem para você, sorri para mim, mas há pessoas também que eu não sei o que aconteceu com a vida, mas quando você encontra, o coração está gelado, né? O coração está gelado, está duro, você sente isso. E qual foi a trajetória do Jó diante dessa toda essa situação que ele estava sofrendo? Hoje nós lemos capítulo 1, verso 20, o que o Jó fez? Então o Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração. Aqui, a adoração significa que ele cultuou o Senhor. A casa desabou e todos os filhos morreram. E assim que ele soube que os filhos morreram, ele se prostra ao Senhor e adora ao Senhor. E o que ele diz no verso 21? Saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Como
poderíamos adorar e louvar ao Senhor nessas circunstâncias? Vocês já pensaram nisso? Como podemos adorar e louvar ao Senhor? E olha o que o Jó fala no verso 22. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Então, pessoal, primeira pergunta é, será que nós poderíamos ter essa atitude de Jó? Poderíamos agir assim? E vocês veem, o Jó termina o capítulo 1 louvando ao Senhor. Ele não pecou e nem culpou, e nem jogou essa culpa para Deus. Então, pessoal, como é que deveria terminar, como é que deveria começar o capítulo 2? Se o capítulo 1 termina desse jeito, com a ação do Jó, o Jó realmente, apesar de todas as circunstâncias ruins da vida, ele termina louvando ao Senhor, ele termina sem pecar e sem culpar a Deus. Como seria o início do capítulo 2? Não seria, Deus então começou a abençoar o Jó? Então, esse não seria o processo normal? Não é uma história linda em que de tantas dificuldades, Jó ainda louva o Senhor, e no capítulo 2 começa assim, então o Senhor louvou, o Senhor abençoou a vida de Jó. Não seria esse o que nós esperaríamos? Mas olha que estranho, capítulo 2, Satanás pede a permissão novamente para Deus, para tirar a saúde de Jó. E o Jó fica doente, o Jó tem uma doença de pele, e a esposa diz assim para o Jó, no capítulo 2, vocês vão ver, no capítulo 2, verso 9, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Sua esposa lhe disse, você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu, você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Aqui também, pessoal, nós vemos a integridade de Jó. A esposa fala para amaldiçoar Deus. Mas olha como que Jó fala. É só nas coisas boas que nós vamos aceitar que foi a mão de Deus? E nunca o mal? E Jó, ele não peca com as bocas nesse momento também. Aqui eu não queria pregar para vocês de uma forma muito simplista, falando que nós temos que viver como Jó. Eu não quero chegar a isso. Se nós chegamos até aqui, capítulo 2, com a história do Jó, pessoal, qual deveria ser o início do capítulo 3? Tá ok. Capítulo 1 terminou com Jó sendo um exemplo, né, de pessoa diante do Senhor, de uma pessoa que é de Deus. Mas no capítulo 2 começa de novo com a tentação, né, com a permissão de Satanás. E assim ele passa por mais uma vez, ele não peca com a boca, e como nós deveríamos esperar o capítulo 3? Que tipo de conteúdo nós esperaríamos a partir do capítulo 3? E a pergunta que eu faço, Satanás ataca novamente? Não, não ataca. A partir do capítulo 3, o Satanás não aparece mais. Então, se o Satanás aparece no capítulo 3, o sofrimento de Jó tinha que ter terminado no capítulo 2. Vocês concordam? Mas por que Jó ainda tem 42 capítulos? Mais 40 capítulos? Não era simples terminar o Jó aqui? Satanás tentou, não conseguiu. Satanás tentou, não conseguiu. Capítulo 3, então Deus abençoou Jó. E Jó viveu feliz para sempre. Mas não é isso que acontece. Depois desse capítulo 2, nós vemos ainda mais 40 capítulos do livro de Jó. O Satanás nem aparece. Não tem mais teste para passar. Mas sabe o que acontece? Vem um outro teste. O teste dos amigos. Que eram piores, se nós formos ver, do que Satanás. Jó perdeu tudo. Perdeu seus filhos, a sua saúde. A sua esposa o deixou. E tudo isso não foi nada diante do que os amigos fizeram com Jó. E isso durou 40 capítulos, pessoal. 40 capítulos. É muita coisa, não? Mas olha que legal. No capítulo 2, verso 11, eu quero que vocês acompanhem a minha leitura. Está escrito assim. Quando 3 amigos de Jó souberam das tragédias que o haviam atingido, cada um saiu de onde vivia e os 3 foram juntos consolá-lo e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamá. Quando viram Jó de longe,
mal o reconheceram. Choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Depois sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Bom, pessoal, até aqui, qual era a motivação dos amigos? De consolá-lo e animá-lo, no verso 11 fala. E durante 7 dias e 7 noites, eles não disseram nada. Então, até aqui, pessoal, eu não vejo problema. Vocês veem, não tem problema nenhum. O começo estava ótimo. Mas isso foi até aqui, final do capítulo 2. Terminou aí. Porque os 40 capítulos seguintes, eles começam a analisar a vida do Jó. Começam, em vez de consolar, o pior pesadelo de Jó acontece na vida dele. E pessoal, são 40 capítulos. 2 capítulos comparado a 40 capítulos. 2 capítulos do que o Satanás fez na vida dele e 40 capítulos relacionados aos o que os amigos fizeram na vida dele. Muitas vezes, o que nos deixa para baixo, às vezes, não é nem a ação de Satanás. Às vezes, os amigos da fé, os amigos que encontramos na vida, eles também nos deixam para baixo. Então, a pergunta que eu faço, nós estaremos escrevendo esses 40 capítulos como esses amigos? Ou estaremos escrevendo esses 40 capítulos de restauração? Que tipo de amigo você deve ser? Então, a primeira perspectiva que eu quero ver aqui é que tipo de amigo nós devemos ser, primeiro. Que tipo de quais 40 capítulos você quer escrever? Quando nós fazemos essa pergunta, que tipo de amigos devemos ser, o Jó fala no capítulo 21, verso 2 assim: escutem com atenção o que eu digo. Essa é a consolação que podem me dar. O que o Jó está falando assim, não venha com teologias, não venha com experiência de vida, não venha com revelações especiais. Parem de falar. Ouça com atenção o que eu digo. Ouça com atenção, por favor, o que eu tenho a falar. Deus é um Deus que ouve as nossas aflições. Mas por que queremos tanto falar? E eu também, pessoal, eu às vezes exagero. E quando eu percebi que eu falava demais, toda vez que eu saio e às vezes eu faço um aconselhamento assim, eu tento ajudar dessa forma, eu tento evitar de falar e escutar e entender não a razão, mas o coração da pessoa que está falando. Então, durante 40 capítulos, esses amigos falam e falam. Eles são detectores de pecado. Eles querem detectar falhas na vida do Jó. Se esses amigos ouvissem Jó, usariam menos a cabeça e usariam mais o coração. Mas não, eles querem falar, eles não querem ouvir. E eles colocam teologia, colocam interpretações, querem analisar. Eles são detectores de falhas da vida do Jó. E o que nós podemos perceber é que nós precisamos de menos boca e mais ouvido. O Jó perdeu 10 filhos. Ele não precisa ser analisado e classificado. O cara perdeu até a saúde. Ele precisa de consolo. E qual, pessoal, era o coração desses amigos? Jó, capítulo 5, 27, diz assim: observamos a sua vida, Jó, e vimos que tudo isso é verdade. Ouça meu conselho e aplique a sua vida. Qual é o ponto dos amigos? Observamos. E nós podemos entender esse observar como pesquisar. Sabe quando você vai pesquisar algo? É nesse sentido, não é apenas olhar, é pesquisar. E nós pesquisamos tudo o que aconteceu. E é melhor você ouvir o que nós temos a lhe dizer. E os amigos analisaram a tristeza de Jó, dando respostas, falando para o Jó se arrepender. E a pergunta que é, cadê o coração e os ouvidos? Como é que nós, para hoje, nós podemos aplicar isso? Vamos parar de analisar o sofrimento do outro. Vamos parar de pesquisar o sofrimento do outro. Queria que nós fôssemos mais tolerantes, pessoal. Há coisas na vida que precisamos aceitar e derramar as lágrimas.
Mas tem tantas pessoas que ainda teimam em analisar. Você faz qualquer atitude, não é isso que acontece na internet? Isso é quando é fake news. Quando não é nem verdade, aquilo subir na internet, as críticas não param de aparecer. E talvez você coloque uma foto e pode ser mal compreendido por causa dessa foto. E as pessoas começam a colocar. Acho que nós devemos ser um pouco mais tolerantes. Nós queremos analisar demais. Nós queremos pesquisar demais as vidas das pessoas. Não, não faça. Não faça. Seja mais tolerante. Esses 3 amigos tinham uma missão muito clara de restaurar o Jó como amigos. Mas restaurar a vida do Jó, sim, é correto. Nós temos que restaurar. Nós temos que ajudar a levantar as pessoas. Mas se essa missão ela vier sem bondade e amor, ela se torna violência, pessoal. Saibam disso. Missão sem bondade, missão sem amor, se torna violência. Por mais que essa missão seja correta, por mais que a minha missão é de levantar as pessoas, de restaurar as pessoas, se eu faço isso sem bondade e sem amor, isso se torna violência. Então, que tipo de amigo nós temos que ser? Nós temos que ser amigos que ouvem. E espero que eu e vocês, nós possamos aprender a ouvir nessa quarentena também. Mas por outro lado, pessoal, agora eu queria que nós pensássemos se estivéssemos na posição do Jó. Sempre focamos no Jó, nos amigos, quando nós lemos o livro de Jó e falamos assim, o que eu falei até agora, não seja como eles. Né? Que tipo de amigo nós temos que ser? Né? Mas se nós estivéssemos no lugar do Jó, e como é que o Jó entendeu o sofrimento? Né? Esse é o ponto. Se estivéssemos no lugar do Jó. E ele diz assim no capítulo 23, verso 10, ele diz assim, e no entanto, ele sabe aonde eu vou. Quando ele me provar, sairei puro como ouro. Sabe o que o Jó sabia? Que tudo aquilo que ele estava passando, pessoal, não era o final. Não era o ponto final da história dele, que era a conclusão. Tudo que o que ele estava passando era um processo. Pessoal, quantas coisas na vida de vocês, principalmente quando o sofrimento vem, nós damos o ponto final. Achamos que isso foi a conclusão. Não coloque o ponto final aonde Deus não colocou, pessoal. Deus está nos transformando. Deus estava transformando o Jó. E Deus tem mais interesse em te transformar do que transformar as suas circunstâncias. E o que o Jó fala? Sairei puro como ouro. E é isso que nós temos que almejar hoje. Nós temos que sair puro como ouro. Não é o momento, pessoal, de mudar o mundo. Não é o momento de querermos que as circunstâncias de nossas vidas mudem. É o momento de mudar eu mesmo. E, pessoal, tem tantas coisas que Deus derrama graça. E Deus quer dar oportunidade para nós. Quer dar circunstâncias melhores. Mas eu acho que essas coisas e mesmo que venha a gente nem percebe, porque não houve uma mudança em nós. Deus, geralmente, comigo também, poucas vezes ele tem mexido com a situação. Mas em maioria das vezes ele me moldou para que eu pudesse viver a situação que eu estava vivendo. Que nessa briga que você tiver com Deus, que você soubesse que Deus está querendo mudar a sua vida, a minha vida. Ele quer mexer com as nossas bases, ele quer mexer com a nossa essência. Ele quer que nós sejamos restaurados, que nós possamos ser aquele homem pleno que o Paulo fala. Pessoal, e você vai brigar com Deus, porque a situação está difícil. Isso é normal, mas saiba que Deus está te mudando sem você perceber. E quando tudo isso passar, espere que eu e você possa experimentar a graça de Deus. Nós vamos olhar para o passado e falar assim, como foi difícil. Como foi difícil, eu briguei com Deus, eu orei, tive que, sabe, me ajoelhar toda noite, mas o que eu percebi é que nessa fase, tudo isso passou, mas uma coisa mudou, fui eu.
eu mudei, eu mudei. Então eu espero que essa graça de Deus esteja na sua vida e na minha vida, nessa quarentena também. E como termina o Jó? O Jó termina ele sendo rico, 2 vezes mais rico do que ele era, comeu bem e viveu bem. Capítulo 42, verso 8 diz assim: meu servo Jó, né, orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, está falando dos amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. O Jó orou pelos seus amigos, pessoal. E Deus traz o Jó por 40 capítulos e coloca o Jó, sabe aonde? No lugar de intercessor dos amigos. E Jó obedeceu essa palavra. A intercessão de Jó não é uma intercessão de uma terceira pessoa que não entende o que aconteceu, de uma terceira pessoa que não sofreu. Jó é uma pessoa que sofreu durante 40 capítulos e se torna intercessor, uma pessoa que ora. O ponto aqui, pessoal, não é que o Jó viveu bem, comeu bem e ficou rico 2 vezes mais do que antes. Esse não é o ponto do livro de Jó. O livro do ponto de Jó é que ele se tornou intercessor. Não é um intercessor, uma oração que vem da riqueza ou da sobra que ele tem, mas é uma intercessão que vem o quê? Das lágrimas que ele passou durante 40 capítulos. Muitas vezes as pessoas que fazem mal com a gente diz: Senhor, por favor, muda o coração dessa pessoa para que essa pessoa possa pedir perdão para mim. E pessoal, não ora assim. Não ora assim. O que o Jó fez, ele intercedeu pela outra pessoa. A nossa missão não é fazer o outro pedir perdão para nós. Nós devemos interceder pelas outras pessoas. Temos que pedir principalmente esse poder da intercessão para Deus, porque o restante Deus age. Então, que oração nós temos que fazer hoje? Não é a oração de que você tem que colocar o outro para ele pedir o seu perdão, mas sim, nós temos que pedir ao Senhor o quê? Primeiro, Senhor, me dá esse coração de intercessor, para que eu possa orar pelos meus amigos. E nesse tempo de Covid, pessoal, que tal nós treinarmos isso um pouco, nesse sofrimento? Há tanto rancor, há tanta coisa no nosso coração que hoje nós pensamos, né? E nós avaliamos e nós colocamos isso em nossos pensamentos. Mas que tal agora mudar essa oração e pedir para Deus: Senhor, age como o Senhor agiu para o Jó. Todo esse sofrimento, toda essa circunstância que estou vivendo, Senhor, que seja para me mudar. Que o Senhor me dê um coração de intercessor e não de julgador e não de analista do pecado, mas me dê um coração de intercessor, que eu possa interceder pelas pessoas e pelos amigos. Como termina o Jó? O Jó termina com a oração de um intercessor. Eu queria que nesse tempo em que nós deixamos de sair para as ruas, nós pudéssemos restaurar essa oração da intercessão. E, pessoal, nós todos vamos escrever uma biografia. Nós vamos escrever o livro de Jó, o livro de Davi, o livro de nome de cada um de vocês. E eu espero que no final desse livro, esse livro termine mostrando que você foi uma pessoa que intercedeu pelas outras pessoas. Que você foi uma pessoa que não foi um analista de pecado, não foi um detetive atrás de falhas das pessoas, mas uma pessoa tolerante, que orou pelos seus amigos, que orou pelas pessoas que estavam do seu lado. Então, essa é a bênção que eu espero que nós possamos sair aprendendo nessa Covid. Esse sofrimento está aí, pessoal. Como é que você vai escrever os 40 capítulos seguintes? Como os amigos que estão prontos para julgar? Ou você quer ser usado para restaurar a vida de outras pessoas? Espero que eu e vocês
possamos ter esse coração de intercessor, de que nós possamos orar pelos amigos e que a nossa vida seja usada para restaurar. Que Deus use através do que Cristo fez na cruz e com a sua ressurreição, que nos use para que nós possamos ser usados para restaurar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, ore pelos seus inimigos. Ore por aqueles que fizeram mal por você. Ore. O restante, Deus vai fazer. Então, ore, pessoal. Vamos treinar isso durante esse tempo de quarentena e Covid. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Senhor, de tudo que aconteceu, o Jó acabou mostrando aquilo que os amigos não mostraram, que é orar por eles. Talvez a maior lição que fica no livro de Jó não é porque nós aguentamos toda essa pressão e um dia Deus nos abençoou. Que não seja esse o nosso foco, mas que de tanto sofrimento, de todas as coisas que passaram na vida, Deus colocou o Jó no lugar da oração. Senhor, nos leva para esse lugar da oração, Senhor. Que esse seja o maior aprendizado através do livro de Jó em nossas vidas, Senhor. Nos torne intercessor, nos torne, Senhor, realmente pessoas tolerantes, de coração grande, Pai, para que, em muitos casos, quando o coração for preciso, nós possamos estar presentes com o coração e não apenas com a cabeça, Pai. Então, Senhor, que o Senhor nos molde assim a imagem de Cristo e que o caráter de Cristo ganhe mais densidade em nossas vidas e assim nós possamos glorificar o Teu nome, Pai. Pai, muito obrigado. Que essa semana, Senhor, nós tenhamos mais chances de orar pelos outros, Senhor. Nos dá esse poder da intercessão. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.